O dela deu certo. Primeiro, nós precisamos entender como tudo começou, a sua ordem, os planos e como Deus tratou, né, de nos trazer, que forma que Ele precisou fazer para que nós pudéssemos receber dele as mensagens e as revelações. Nós vemos que Deus, Ele sempre falou com o homem. Já no princípio, Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim. A Bíblia lê que no jardim, Deus falava com Adão e com Eva todo dia. Todo dia ele se reunia ali, à tarde, na viração do dia, diz a palavra de Deus. E Deus falava com Adão e Eva. Eu fico imaginando assim as coisas que Deus compartilhava com Adão e Eva. Os segredos, né, que nós não sabemos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus revela o oculto e escondido para os teus filhos. Né? Mas como que Deus começou a tratar com o povo? Visto que Adão perdeu esse privilégio, porque Adão e Eva foi expulso do jardim, por causa da queda, né, do pecado. Uma só desobediência deles causou todo esse problema. Porque uma vez que Adão e Eva foi expulso do jardim, Deus já não falava com eles assim como falava anteriormente. Ou seja, ele perdeu esse contato. E de Adão para cá, depois, o homem foi se perdendo mais e mais. Por isso que nós entendemos que Deus precisou de um plano para poder falar conosco. Deus precisou de um plano para poder falar com o homem novamente. Porque a linguagem de Deus, ela é uma linguagem diferente da linguagem do homem. A linguagem de Deus é superior, porque ela vem dos pensamentos de Deus. Isaías 55, versículo 8, nós vamos ver ali que a palavra de Deus fala sobre os pensamentos de Deus. Que o Senhor fala ali: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Quando o profeta Isaías ali, o Senhor falava ali através do profeta, em que Deus lhe revelava ali, porque os pensamentos do homem e o caminho do homem são totalmente diferentes. E aquela linguagem de Deus, ela vem dos pensamentos de Deus. Porque a linguagem do homem não tem nada a ver com a linguagem de Deus. Então o plano de Deus foi restaurar o homem, o ser humano que ele criou, e a mulher, o homem e a mulher, restaurar para que pudesse voltar a dialogar novamente com ele. Ou seja, Deus quer sempre ter um diálogo com aquele que ele criou, porque o homem não foi uma criação qualquer, foi a mais perfeita criação que Deus já criou em toda a sua criação, visto que ele disse: vou criar o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Quando ele criou o homem, falou: vamos criar o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então já entendemos a Trindade aí, lá em Gênesis.
Agora o Senhor quer que o homem volte a ter de novo, né, tudo aquilo que ele planejou, que ele tinha com Adão e Eva. E o Senhor aqui em Hebreus capítulo 1, ele vai dizer que Deus, ele fala conosco de diversas maneiras. Ele vem falando desde o princípio. Deus nunca deixou de se revelar ao homem, mas a revelação, ela não é assim como era com Adão e Eva. Adão e Eva, ele se abria assim todos os seus segredos. Então o segredo de Deus é coisa grandiosa. Mas Deus é bondoso para com o homem, porque o plano de Deus é muito grande. Você vê que nós vamos ver ali que Deus, ele fala com o homem numa linguagem que nós possamos entender. Para que o homem, ele não consegue entender as coisas de Deus. Teve um homem ali quando Jesus ainda estava aqui na terra cumprindo a sua missão. Esse homem era um fariseu da alta corte lá, um dos principais dos fariseus, né? Um homem que tinha poder na época. Ele veio até Jesus perguntar para Jesus: como eu faço para ser salvo? Ali em João capítulo 3, versículo 7 ao 12. João capítulo 3, versículo 7 ao 12. Como faço, Senhor, para me ser salvo? Então o Senhor falou: é necessário nascer de novo. Nós vemos que aquele homem poderoso, culto, com todos os estudos que ele tinha, toda a capacidade, que não era qualquer um que estaria na posição dele, ele não sabia o que era isso. Ele falou para Jesus: mas como eu posso nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo para nascer de novo? Então a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, meus irmãos amados e ouvintes nesta noite, que nós não entendemos com a nossa capacidade natural. Por isso que eu falo, a linguagem de Deus é diferente da linguagem do homem. Aquele homem, quando chegou até Jesus, em João capítulo 3, o que ele falou para o Senhor? Eu não estou entendendo. Aí Jesus explicou para ele. Eu quero ler aqui para os irmãos, para poder estar entendendo certo sobre o Nicodemos, né? Então, esse homem, ele chegou a Jesus no capítulo 3, eu vou ler aqui mais embaixo, né? No versículo 5, versículo 4, Nicodemos perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos ainda argumentava. Perguntou: mas como pode ser isso? Porque Nicodemos era mestre em Israel. Então Jesus falou para ele: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas.
Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceito o nosso testemunho. Se vós faleis de coisa terrestre e não creste, como crereis se vos falar da celestial? Então, Nicodemo, era mestre em Israel de toda a sabedoria humana. Mas agora, quando Jesus falou para ele das coisas celestiais, ele não entendia. Apesar que Jesus falou em termos naturais para ele entender. Jesus, ele sempre falou em parábolas para os discípulos, por esse motivo, porque ele sempre quis levar o entendimento para nós, de uma forma que nós entendêssemos. E através de parábolas nós podemos entender, né, o reino de Deus. As coisas concernentes ao reino de Deus, ela é entendida porque Jesus revela em parábolas. Nós podemos ver aqui que aquele homem, então, ele não conseguiu entender, mas Jesus pegou e ali falou com ele claramente. Como eu vou falar com você em coisas espirituais se você não entende as coisas naturais? Então Jesus falou, se vós faleis de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Então nós também, os seres humanos, todos estão na mesma situação. A palavra de Deus vai dizer que nós também precisamos realmente receber de Deus, né, as revelações para que nós possamos ter a nossa vida bem direcionada por Ele. Por isso que precisamos então ter a linguagem de Deus na nossa vida. Como que eu vou ter a linguagem de Deus? Através da palavra de Deus. Através da palavra do Senhor, nós vamos ter isso. Porque Jesus, ele falou em parábola para os discípulos, em Mateus 13, do 13 ao 5. E Jesus falava a respeito do reino de Deus. Como estava assim, como era representado o reino espiritual. Então Deus usava sempre essa linguagem para que nós pudéssemos entender. Tem ali uma passagem em Mateus capítulo 20, do 16, né? E Deus fala ali sobre o reino de Deus, né? Mateus 20, do 1 ao 16. Ele fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Então ele coloca o reino dos céus semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores em um salário por dia. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outro. Então, se nós formos lendo aqui, do 1 ao 16, nós vamos ver que esse dono da vinha, né, esse senhor, ele estava ajustando e procurando trabalhador para trabalhar na vinha. Então ele saiu de manhã ele contratou, depois ele contratou também no meio-dia, e mais à tardinha, no final, ele também contratou pessoas para trabalhar, trabalhadores. Só que depois ele pagou o salário igual. Ele não pagou assim, aquele que começou de manhã, não ganhou mais do que aquele que começou meio-dia, do que aquele que começou mais tarde. Mas ele foi questionado. Ele foi questionado por isso.
Então ele falou depois: porventura eu não sou o dono da vinha, eu faço o que eu quiser. Então Deus também conosco, ele está falando a respeito do reino de Deus, mas ele usa essas figurações, essas parábolas, para poder entender. Porque no reino dos céus, nós vamos ter também da parte de Deus o mesmo salário, porque aquele que aceitou Jesus era mais novo, vamos supor que ele era novinho, aceitou Jesus, ele vai ter salvação. Aquele que aceitou no meio da idade dele, vai também ter a salvação. E aquele que aceitou no final da vida dele, às vezes ele está à beira da morte, ele aceita, então ele vai ser salvo também. Então Deus é justo na medida que Ele mostra para nós que Ele é justiça. E Ele não olha como nós olhamos. O ser humano olha de uma forma. Então a linguagem de Deus é diferente. Então Ele está falando conosco de uma forma que nós entendemos, porque Ele usa essas parábolas de linguagem da terra. Ele não pode falar conosco de uma maneira espiritual sem mostrar algo que nós entendemos, senão nós não vamos entender. Por isso que a linguagem de Deus, ela é mostrada para nós através da palavra dele. Se não for através das escrituras, nós não vamos entender o plano de Deus. Nós não vamos conseguir ter uma vida bem sucedida, não vamos poder ter uma vida abençoada, não vamos poder ter nada, porque nós não sabemos como fazer. Então a palavra de Deus, eles mostram o caminho que nós temos que seguir. Então ela fala assim, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então nós temos que seguir um caminho. Então esses exemplos aqui é para entender o reino espiritual. E por último, eu quero que os irmãos vejam lá em Salmo 91, que é uma linguagem figurada, para que nós possamos entender também, né, como que funcionam as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é rica em nos mostrar coisas grandes e maravilhosas. A pessoa pode ler de Gênesis a Apocalipse, mas se ela não tiver com seu coração ligado a Deus, com sinceridade, buscando em oração, orando, lendo a palavra, jejuando, ela não consegue entender muito bem as Escrituras. Porque a Escritura, ela foi escrita por nome de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então ela também só é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas coisas, literalmente, não precisam de revelação, está escrito aqui, na parte literal, nós vamos entender, né? Se a Bíblia fala que Deus é amor, por que Deus é amor? Então nós temos que pegar o contexto bíblico e procurar por que Deus é amor, o que Ele fez, né? Então nós vamos entender, literalmente. Mas tem coisa que nós não vamos entender. Então tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar, tem que pedir a Deus, Senhor, me mostra o que é isso. E Deus vai mostrar. Então o que diz no Salmo, o Salmo 91, né? Salmo 91 é uma linguagem figurada, que ele nos mostra segurança de Deus, que Deus pode nos dar. Ele mostra segurança, e ele fala assim com linguagem espiritual, né? Mas trazendo as coisas que nós entendemos do mundo físico. Então ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você já lembra de uma sombra, quando está
aquele sol escaldante, que a pessoa procura uma sombra para ele poder se descansar. Então Deus então é uma linguagem figurada. A linguagem de Deus, ela só é conhecida quando nós começamos a buscar a presença dele. Ali ele vai dizer também, né? Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e o meu Deus em quem confio. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então são coisas, são de armadilhas. Está falando de armadilhas. Então, todas essas coisas são adversários do inimigo nosso que planeja para poder nos destruir. Verdade. O laço do passarinheiro, ele te cobrirá com as suas penas, Deus, e debaixo das suas asas será seguro. E a sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerá o terror noturno, né? Nem a seta que voa de dia e nem a peste que anda na escuridão. Então, quando você vê falar dessas coisas, você já lembra, né? O terror noturno, a pessoa ela está sendo perturbada aí com o espírito, com coisa, ele tem terror da escuridão, da noite. Então o Senhor te livrará disso daí. A seta que voa de dia, né, lembra de uma seta que é atirada, uma flecha. O inimigo atinge também as pessoas com seta inflamada espiritual e deixa a pessoa paralisada. Então são coisas que Deus, ele mostra na linguagem dele. Então ele fala ali, nem praga que destrói ao meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, esta linguagem, para nós entendermos que o nosso adversário, eles são muitos, porque é muito espírito maligno nos ares. Eles vêm atormentar o mundo. Quando Deus lançou esses espíritos dos céus, porque fizeram rebelião com Deus, eles foram lançados para baixo. Então hoje nós estamos assim testados por Deus. É um teste que nós passamos. Deus está testando aquele que realmente serve a Ele e aquele que não serve. Verdade. Deus está provando o homem, provando as pessoas, para ver quem realmente confia nele ou não. E para ter uma vida bem sucedida, nós temos que entender a linguagem de Deus. Essas palavras que eu deixo para a igreja. Do Salmo 91, ele está no Salmo do livramento para nós. Deus sempre protegeu o teu povo. A Bíblia diz que, segundo as Escrituras, não é Deus que se afastou do homem, mas sim o homem que se afastou de Deus. Verdade, papai. Você vê que o homem se afastou de Deus porque ele desobedeceu a Deus. Então, o pecado entrou e isso afastou o homem de Deus. Mas Jesus reconciliou o homem com Deus novamente. Então, ele deu agora, através de Jesus Cristo, nós novamente se tornamos amigos de Deus. Nós éramos inimigos, mas o povo sempre, continuamente, ele se afasta de Deus. Mas agora, por meio de Jesus, nós podemos chegar a Deus. Mas se nós quisermos, a pessoa tem que querer também. Não adianta
ela achar que Jesus já pagou o preço por ele e só isso basta. Ele precisa aceitar o caminho de Deus, precisa aceitar os caminhos do Senhor. Deus fala, dá um exemplo de Israel, ele sempre estendeu a mão para Israel. Ele fala que cuidou de Israel desde quando eles eram novinhos, eram bebês. Eu carreguei no colo, cuidei, fiz tudo para eles. Mas um dia eles foram crescendo, se tornou tipo um adolescente, mas foi crescendo, e quanto mais eles iam crescendo, mais iam se afastando de mim. A Bíblia fala que é a pessoa que se afasta de Deus, não é Deus que se afasta de Deus. Então ele falou que Israel foi um exemplo. Quanto mais crescia, mais se afastava. Então Deus quer agora que todos voltem para Ele. E se nós quisermos estar bem com Deus, uma vez que nós aceitamos nosso coração e está seguindo o caminho, nós precisamos entender a linguagem de Deus para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo na nossa vida. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.